Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, a gente vamos falar, do segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos, Que o livro de Marcos ele relata, em toda a sua estrutura, a todo o seu, como o livro de Mateus que relata que Jesus ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o livro de Marcos mostra, o nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor. E eu quero ler com vocês, o livro de Marcos, capítulo 15, do versículo 33 ao 35. Olha o que diz. Aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que é traduzido, quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E alguns dos que posicionavam o que estavam ocorrendo, ouvindo isto, comentavam: vede, ele chama por Elias. Aqui, gente, mostra claramente, o último brado, o brado, que o nosso Senhor Rei. Agora que a gente está mostrando aqui o Marcos relatando o nosso Senhor Rei, Jesus Cristo, agora mostra o servo sofredor. Por que o servo sofredor, gente? Porque devido à sua ação, ele estava no trono da graça, se esvaziou, nasceu como ser humano e veio para servir, mostrar como os cristãos têm que agir de acordo da maneira que o nosso Senhor Jesus quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito bem entender que Ele quer. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele obedeceu Deus Pai até o último dia da sua morte, que ele relata aqui que ao meio-dia o sol que está quente, se tornou em trevas, se tornou noite, se tornou escuridão, por causa do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o livro do Evangelho de Marcos mostra isso, gente. Apresenta Jesus como servo sofredor, como servo em ação, que é aquele que veio não para ser servido, mas para servir a toda a humanidade, resgatando-nos do pecado. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, gente, mostra-nos a sua humilhação até a morte, e morte de cruz, para nós conduzir novamente, conduzir a nós a falar com Deus, a falar com Ele como o primeiro Adão. O primeiro Adão falava com Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, todos juntos, o Adão e Eva ali no paraíso. Isso foi tirado através do pecado, ou seja, a desobediência. E na cruz de Cristo mostra claramente, gente, porque Deus quer que toda a humanidade volte para Ele. Mas vai ter muitos que não vão querer isso, não vão querer esse convite da salvação. O convite da salvação que é através da cruz de Cristo, o servo sofredor, como mostra em Isaías 53, quando um judeu lê aquilo ali e fala: não, isso aqui é o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, Yeshua, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ali no sofrimento, ali na cruz, para a remissão dos meus pecados, dos seus pecados ali.
E o Marcos também vai ao longo, né, do Evangelho demonstrar que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, e é Yeshua HaMashiach, né? Mas não o Messias de poder, que vinha para tirar o jugo ali do Império Romano, não. Ele veio, né? Ele veio para purificar, né? E nem cumprir a lei, mas sim cumprir a lei. O nosso Messias, o servo sofredor, o servo que se tornou carne, se esvaziou de tão tremendo, se esvaziou tremendamente que se tornou carne, se tornou humano. Ele, o nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo, onipotente, onisciente, onipresente, se esvaziou, se tornando carne, e indo nos lugares onde que ele vai, onde acontece mudança, onde acontece a salvação, onde acontece o milagre. E esse servo sofredor se tornou homem, e ali, naquela cruz, ele morreu pior que um ladrão, porque entre os dois ladrões ali, ele sendo o rei, coroado rei, humilhado, colocando coroa de espinhos, colocou uma manta, né, vermelha nas costas do nosso Senhor Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali na humilhação, ali no Gólgota, ele morreu e brandou ele, que está escrito Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ali mostra, gente, que Jesus ali estava dando o último suspiro, falando, né? Está consumado, tetelestai, está consumado, está consumado. Agora pode a humanidade que aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, pode conduzir ao Pai, você falar frente a frente com Ele, que Ele está te escutando. E esse é o nosso Rei sofredor, o servo sofredor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o livro de Marcos, né? Não tem como, né, falar dele, que ele veio de Cirene, ele nasceu em Cirene, né, lá no Pentápole, né, ali hoje na atual Líbia, no ano 12 depois de Cristo. E ele também, gente, ele morreu lá na Alexandria, né, lá no estado do Egito, né, no ano 68, né, ele morreu no dia 25/4 do ano 68 depois de Cristo. A gente não sabe como o Marcos, né, o evangelista, ele morreu, mas morreu ali no Egito, pregando, anunciando, falando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor, porque devido à cruz de Cristo, hoje a igreja, a pessoa aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, tem sim o direito de falar com Deus Pai Todo-Poderoso e ser salvo através dele, através da morte, do sofrimento ali naquela cruz, no dia ali, né, antes de anteceder o Shabbat Gadol. Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você e por toda a humanidade. E com o Deus o Pai, quando a gente aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ele não vê eu, Vanderlei, mas sim vê Cristo em mim, porque Cristo mora no meu coração, na minha vida, no meu lar e na minha família. E por isso nós temos que anunciar Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? O meu Senhor se tornou servo para nos conduzirmos através da ponte, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a levar a Nova Jerusalém. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus.